E aí, pessoal, beleza? Bom, fazendo aqui os estudos que nós estamos nos propondo a fazer, da análise dos julgados que têm ocorrido aí no STJ, STF, hoje, dia 18/5/2022, mais uma decisão aí apresentada pelo STJ, super importante para a gente, que diz respeito a duas advogadas que gravaram o depoimento da sua cliente através de uma escuta ambiental junto ao Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público intimou lá a cliente dela para ela depor, prestar informações. As advogadas não pediram autorização ao Ministério Público e fizeram a escuta ambiental. Tá? E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não satisfeito com isso, foi lá e deflagrou uma investigação, inclusive, né, com mandado de busca e apreensão no escritório, na residência das advogadas, e isso foi apreendido celular, alguns objetos delas lá, daqui a pouco eu vou estar compartilhando a tela, e aí o Ministério Público acha que pode tudo, né? E eu já vim falando isso há muito tempo, que é necessário de começar a colocar um freio aí nesse órgão, que é importante, mas tem que ter responsabilidade, tá? Primeiro, ainda que a advogada as advogadas tivessem realizado uma escuta ambiental sem anuência, sem conhecimento do Ministério Público, elas estão exercendo a atividade dela de advogada, elas, né, estavam exercendo as suas atividades, assistindo o seu cliente, dando todo apoio técnico que é necessário, amparado pela Lei 8.906 de 94, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, amparado, gente, pela lei, tá? Pela lei, pelo nosso Código de Processo Civil, tá? Eu vou abrir ele aqui, até deixei ele aqui para a gente, ó. Artigo 367 fala assim, ó: o servidor lavrará, né, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença se proferida no ato. Ou seja, no caso de audiência, tem lá o que ocorre numa audiência, tem que estar na ata de audiência. O parágrafo 5º fala assim, ó: a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. O que interessa para a gente é o parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Ou seja, se você estiver numa audiência e colocar o seu gravador, seu telefone, seja lá o que for, para gravar aquela audiência, você não precisa de autorização judicial. Você não precisa pedir ao juiz que você vai gravar. E muito menos ao Ministério Público. Se nós estamos diante de uma autoridade judicial, diante de uma audiência, que é um ato extremamente formal, imagine numa oitiva, né, de testemunha, de vítima, de réu, seja lá o que for, em que você tem interesse, a defesa tem interesse, e está ali gravando essa audiência, num ato meramente administrativo, em que pese tem caráter ali, né, de inquérito, a gente vai ver isso, mas não haveria essa necessidade. O questionamento lá do Ministério Público foi que não foi comunicado. Esse deve ser o argumento, né? E que aí estaria praticando o crime no artigo 10 da Lei 9296, tá? Que fala lá, ó: constitui crime realizar interceptação de comunicação telefônica, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Então, eles se basearam no artigo 10 da Lei 9296,
dizendo que houve aqui uma gravação ambiental, ou seja, duas pessoas estão conversando, um terceiro está gravando essa conversa. Só que tem um detalhe, esse terceiro essas terceiras eram advogadas, são advogadas, quem estava prestando depoimento tinha conhecimento, só o Ministério Público não tinha. Então, efetivamente, não vejo nenhum crime aqui e vejo sim o que foi dito lá pelo ministro, relator lá no STJ, de que tem crime de abuso de autoridade, né? E aí, me parece, gente, eu venho falando já há muito tempo nesse negócio do Ministério Público, está se dando muito poder e o Ministério Público está achando que pode tudo. Por exemplo, determinar, como foi no caso dessas advogadas, determinar requerimento de busca e apreensão no escritório do advogado, que a gente sabe que o nosso estatuto dá essa garantia de inviolabilidade com as devidas exceções, que não era o caso delas, elas não estavam inseridas nessas exceções, e ainda na residência delas, e aprender um monte de coisas, elas só foram ter ciência do que estava acontecendo quando foram realmente agredidas, né, processualmente falando, onde se rasga a lei e, obviamente, elas tomaram as medidas necessárias. Tá? E aí me parece, olha só, a Lei 13.869 de 2009, que fala do abuso de autoridade, no artigo 27, poderia estar enquadrado aqui, ó, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício de prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, poderia estar incluído aqui esses promotores que fez isso, ou esse promotor, tá? Ou o artigo 30, ó, dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa, fundamentada contra quem sabe inocente. Gente, o promotor de justiça sabe o que é certo e o que é errado, ou pelo menos deveria saber. Então, sabe que aquela conduta ali da advogada não foi conduta tipificada como crime. Tá? Isso é muito claro. Então, para mim, eu compactuo com o que falou o ministro, e já vem falando isso há muito tempo. Aqui, no caso dela, né, para mim, os promotores ou o promotor praticou o crime de abuso de autoridade. O problema que eu venho também questionando essa lei aqui, venho falando há muito tempo, é que essa lei, a ação penal pública incondicionada, e aí a gente sabe que a gente vive num país complicado. Será que o órgão do Ministério Público vai acusar, né, o promotor? Será que um promotor vai acusar o outro? Ou será que as advogadas vão aguardar o tempo necessário para a manifestação do Ministério Público? E se eles não apresentarem a denúncia um contra o outro, as advogadas vão fazer? E se, no caso, o Ministério Público, um promotor, entender que não há crime nesse caso? Bom, como vai ficar essa história toda? Então, a minha crítica referente à Lei 13.869 é no que diz respeito que essa ação deveria ser ação penal privada em alguns tipos penais, principalmente no caso dos advogados. Até quando a gente quer ter acesso aos autos e a gente não tem acesso quando o delegado lá fica cobrando, obrigando que a gente apresente procuração, né? Então, esse é mais um caso que a gente vê que é crime de abuso de autoridade. E aí, na decisão, o STJ vem e fala: ó, não tem crime, mandou trancar a ação, mandou trancar investigação, tudo isso, e eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente abrir aqui essa decisão. Vamos ler. Fiquem atentos às suas, quando vocês estiverem trabalhando, aí vocês que são estagiários, vocês que são estudantes de direito, vão fazer provas, aí está aí um tema bom para cair. Eu já venho conversando com isso aí com os alunos já tem um bom tempo, falo sobre interceptação telefônica, já estou chamando a atenção, é necessário que se tenha uma revisão na lei e que se coloque aí um limite para o Ministério Público, tá, gente? E aí tem que colocar um limite realmente de sanções administrativas, civil e criminal, porque fica muito fácil você interferir no direito dos outros, chutando a lei,
passando por cima da lei como se você fosse o dono da verdade, tivesse um poder absoluto de fazer o que quiser e que nada vai acontecer com você, e, por consequência, quem sofre, né, os danos, que se exploda, né, que sofra os danos, fique com as dores, fique com suas tristezas e mais, né, fique com os desrespeito à sua dignidade pessoal, de pessoa, e também o desrespeito à sua profissão. Então, está na hora aí do nosso legislador, dos colegas advogados começarem a fazer um movimento nisso aí, OAB também, e começar a movimentar para que tenha um freio nesse negócio aí, porque nenhum poder pode ser dado de forma absoluta a ninguém. Senão senão nós vamos voltar, né, a ter a questão da tirania. Daqui a pouco estamos aí com uma pessoa ou um órgão fazendo o que quer, a hora que quer, como quer, quando quer, e a gente sofrendo essas consequências aí. Então está na hora da gente começar a mudar isso aí. Só compartilhar aqui. Está aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês, tá, gente? Isso aqui de hoje, ó. Decisão 18/5/2022 saiu aqui para a gente está pesquisando, estudando, e eu estou trazendo isso aí para vocês. Então, ó, advogado que grava depoimento do cliente ao MP, mesmo sem autorização, não comete crime, ok? Precisa ficar pedindo autorização ao promotor. Se eu tenho uma lei no 367 que permite que eu faça a gravação, por que eu tenho que ficar pedindo autorização para promotor, para delegado? Não tem nada, gente, pelo amor de Deus. Então, a quinta turma, mais uma vez, eu venho elogiando aí o Superior Tribunal de Justiça, porque tem tido decisões importantes, principalmente em defesa de réus, em defesa dos direitos e garantias individuais dos cidadãos, em defesa da própria defesa técnica dos advogados. A Defensoria Pública não sofre muito com isso, né? Mas, assim, não tanto quanto a advocacia, mas sofre muito, tá? A gente vê aí nas práticas, aí, quando a gente está atuando, que a Defensoria Pública sofre muito também. Não chega a ser tanto quanto, né, os advogados, mas sofre. Aí, vamos lá. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou o trancamento da investigação instaurada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra duas advogadas que gravaram, tá, sem autorização, o depoimento da cliente no procedimento que apura a morte da vereadora Marielle Franco, tá, e do motorista Anderson Gomes. O colegiado entendeu que não houve ilegalidade na conduta dos profissionais, tá? Com a decisão, a quinta turma anulou todos os atos de investigação e os atos judiciais requeridos no procedimento, inclusive a operação de busca e apreensão realizada na residência e no escritório das advogadas, às quais deverão ser restituídos os bens ilegalmente apreendidos. Gente, foi chancelado pelo Poder Judiciário. Por isso que eu falo, ainda bem que nós temos um processo e temos os recursos. Ainda bem que nós temos os tribunais superiores, principalmente o STJ e o STF, que funcionam e combatem essas ilicitudes, essas ilegalidades, essas irregularidades, essas injustiças aí, ok? Vamos lá. Para o relator do caso, o ministro Joel Ilan, houve abuso de autoridade. Olha só, houve abuso, porque houve mesmo. Acabei de ler dois artigos aqui para você, 27 e 30 da Lei 13.869, tá? Eu quero ver quem vai denunciar quem aqui, tá? Eu quero ver se isso vai funcionar. Então, coloca aqui, né, que o seu advogado, embora a gravação autorização, não... Aí ele fala aqui, ó, para o relator do caso, o ministro Joel Ilan, houve abuso de autoridade na instauração do procedimento investigativo do Ministério Público contra as advogadas, pois, embora a gravação não autorizada não seja ética e moralmente louvável, eu até acho que não feriu a ética, mas o ministro foi, de alguma forma, que ele quis demonstrar que poderia ter tido uma comunicação apenas por urbanidade, mas não uma necessidade, tá? O problema é que a gente tem tanta urbanidade daqui para lá e de lá para cá não tem. Está um caso aí específico aí. A sua realização, no caso, não foi ilegal, muito menos criminosa. Então, a conduta das advogadas não foi, gente, ilegal,
tá? Eu não entendo que não foi nem imoral, muito menos houve problema de ética aqui, e muito menos, mas muito menos criminosa, ok? E aí, não satisfeito aqui, né, segundo o processo, né, em 10 de setembro de 2020, os advogados acompanharam seu cliente em um depoimento no procedimento, né, investigativo do MP, que apura o duplo homicídio, no Rio de Janeiro. No dia 18 de dezembro daquele ano, foi realizada a busca e apreensão na residência e no escritório de ambas, ocasião em que foram informadas de procedimento investigativo instaurado pelo MP da MPRJ, tá? Para suposta apuração, para apurar a suposta realização da escuta ambiental, delito tipificado no artigo 10. Gente, pô, é demais, né? Aí já é demais. Por isso que eu tomara, realmente, espero que a Ordem dos Advogados dê todo apoio às advogadas, que cobrem do Conselho Nacional do Ministério Público, cobre de quem tem que ser cobrado, né? Responsabilização desse promotor, desses promotores que fizeram isso aí, tá? Ao STJ, as duas profissionais alegaram a tipicidade da conduta, tendo em vista que a gravação do depoimento do cliente, né, estaria em conformidade com o artigo 367, parágrafo único do Código de Processo Civil. Perfeito, tá? Ministro, perfeito. E aqui, ó, o ministro ainda vem aqui e vem falar sobre a natureza, né, desses procedimentos, porque eles lá ficam com o argumento, né, falacioso de que é um mero procedimento administrativo. E aí, ó, o ministro vem dar mais uma aula aqui para todo mundo, né? Fala exatamente, ó, não são meros procedimentos de natureza administrativa, porquanto tem natureza de inquérito. Se está investigando aqui, ó, crime lá do artigo 10, como foi colocado lá, aqui, ó, da Lei 9296 de interceptação, é óbvio que isso aqui tem natureza de inquérito, tá? Então, portanto, não houve aqui crime, ilicitude, ilegalidade praticada pelas colegas advogadas que merecem, na verdade, reconhecimento, de conhecimento técnico, de bravura de estar enfrentando, né, o autoritarismo que essas pessoas estão tentando colocar em cima da advocacia. E são dignas de aplausos e apoio de toda a comunidade aí jurídica, pelo menos quem trabalha de forma que quer ver um direito processual penal legal, justo, constitucional, ético, né? E que seja respeitado os direitos individuais, as garantias individuais de todo e qualquer cidadão, e dois advogados, entre eles eu me incluo, porque eu vejo essas coisas acontecendo, por isso que eu sempre trago essas informações para vocês, caros alunos, caros colegas de trabalho, para que a gente possa estar sempre trocando informação ou informações, né, procurando manter a atualização e mais, tá, unido para combater essas atrocidades que vêm aí. Então, mais uma decisão louvável, tá? E que a gente possa refletir quanto à ideia de começar a frear esse caminhão aí que está totalmente desgovernado, pensando que pode fazer o que quer, a hora que quer, quando quer, da forma que quer, causando o dano que quer e não sofrendo nenhuma responsabilidade, né? Então, foi essa decisão extremamente importante, vale a pena depois vocês darem uma lida, o HC está aqui, vocês podem ter acesso aí ao processo, tá? E para quem está aí estudando, vai prestar concurso ou fazendo a prova da ordem, isso aqui é um tema super legal para ser cobrado, e fica a dica aqui dessa decisão aqui do STJ, ó, fresquinha, em que trata, né, de muitos institutos, né, trata de direitos individuais, de garantias individuais, fala sobre a questão de se romper, se desrespeitar o estatuto da advocacia, fala sobre a dignidade da pessoa da advogada, das advogadas, do próprio investigado ou réu que já estava, fala lá da busca e apreensão. Gente, é muito rico o que se tem aqui dentro desse acórdão, tá? professor@josebrito.com.br é o nosso e-mail, josebrito.com.br é o nosso site lá do escritório, onde tem informações também, martinsbrito.edplataforma.com
é a nossa plataforma de cursos jurídicos. Bons estudos, logo a gente está retornando aí com novidades para estar debatendo aí. Um abraço a todos.